Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. Hoje, 8 de maio de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. Hoje é o nosso estudo de número 40. Rogamos que o nosso Senhor Jesus possa nos ajudar e nos conduzir, nos inspirar nesse trabalho. A semana passada, o nosso querido irmão Augusto, ele fez toda a leitura corrida da fala do nosso irmão Calderário, nesse diálogo entre Calderário e André Luiz. E hoje nós iremos novamente reler, já não na voz do nosso irmão Calderário, mas da tia. Vamos parando, que é para nós irmos fazendo o comentário necessário, tá bom? Podemos? Qual era a dúvida de André? Nós temos aí o Marcelo, confere? Ele teve maior afinidade com o Marcelo. Então o Marcelo, no momento do sono, saiu do corpo e estavam os três conversando, ele, Marcelo e Calderário. E de repente se aproximaram duas entidades e aí o Marcelo meio que se desesperou, porque ficou um desespero. O André Luiz ainda tentou segurá-lo para tentar acalmá-lo, mas ele se desesperou e mergulhou no corpo novamente, voltou para o corpo. E quando ele voltou para o corpo, as lembranças, ele entrou num processo de convulsão. Então o André está questionando sobre tudo isso agora. E o nosso irmão Calderário vem explicando. Vamos lá. Diz Calderário: impossível é pretender a cura dos loucos à força de processos exclusivamente objetivos. É indispensável, ou seja, fazer apenas um tratamento médico direto. Em verdade, meus irmãos, todo processo patológico pode ter quase sempre, principalmente quando é comportamental, psicológico, psíquico, pode ter um cunho de ordem espiritual por detrás. No processo de depressão, tem obsessão. No processo de síndrome do pânico, tem obsessão. Até mesmo, às vezes, uma patologia constante pode ter um processo obsessivo. Tem que se avaliar. Mesmo que não seja um processo obsessivo, pode ser um processo psicossomático auto-obsessivo, onde você mesmo vai enfermando o corpo. É imprescindível penetrar a alma, devassar o cerne, o centro da personalidade. Porque, meus irmãos, por mais que eu tenha um tratamento médico, faço um tratamento tomando todos os meus medicamentos, se não houver uma renovação moral, reforma psíquica, uma mudança de hábitos, a doença vai voltar. E no caso aqui da loucura, ele coloca também, diz, olha, você vai fazer o tratamento, mas vamos aqui conversar com essa alma, vamos ver o que desencadeou tudo isso. Vamos entrar no centro da questão. Se nós formos conversar, fazermos uma conversa, nós vamos identificar encrencas. Todos nós temos encrencas. Todos nós temos feridas. Todos nós temos pontos fracos. Todos nós temos situações que nós não conseguimos resolver dentro da gente. Todos nós temos fragilidades. E às vezes esse processo, um desses deu um pico maior. Algo desencadeou. E nós temos que ir de encontro, conversar com essa encrenca, para tentar saber, trabalhar, se libertar e prosseguir. É indispensável penetrar a alma, devassar o cerne da personalidade, melhorar os efeitos, socorrendo as causas. Porque o tratamento médico, ele vai trabalhar com o quê? Com o efeito. Mas qual é a causa? De onde foi que saiu tudo isso? É como se eu quisesse, olha, tá vindo muita água dali, muita água, enxuga. Se alguém não tiver a ideia de ver de onde está vindo essa água, você vai passar o resto da sua vida enxugando. Vai sempre surgir água. Você tem que ir lá ver onde que é a goteira, por onde que estourou esse cano, o que aconteceu. E vou trabalhar no cerne da questão, no centro da questão realmente. Então, essa água que está vindo, suja, é o efeito. Mas qual é a causa? Tem que trabalhar na causa. Isso aqui é uma patologia, mas qual foi a causa dessa patologia? E eu tenho que trabalhar lá, senão a água vai continuar vindo. Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Todo o trabalho do nosso Senhor Jesus, todos os exemplos do nosso Senhor Jesus, toda a vida do nosso Senhor Jesus, todos os ensinos do nosso Senhor Jesus
foi e é para termos saúde mental. Olha que lindo que ele diz aqui. Não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Os fisiologistas farão sempre muito, tentando retificar a disfunção das células. No entanto, é necessário intervir nas origens das perturbações. O caso de Marcelo é tão somente um dos múltiplos aspectos do fenômeno epileptóide. Por exemplo, nós vamos pegar o Marcelo. O médico vai dizer, olha, ele está tendo convulsões. Vamos dar um medicamento. Vai resolver? Não. Aonde está a encrenca do Marcelo? Na alma. Em histórias do passado. É o quê? A culpa que ele carrega. Se Conceição, então, ele teria que fazer uma regressão de memória? Não necessariamente. Às vezes, meus irmãos, a gente faz um diálogo com a pessoa, a gente começa a conversar e a gente vai percebendo pela fala da criatura a culpa que ela carrega sem lembrar. Nada dá certo, ninguém gosta de mim, a minha vida é isso, a pessoa vai se autodepreciando, valoriza muito a patologia, entendeu? As enfermidades, se coloca numa condição sempre de coitado. Isso é uma forma de se autodepreciar mesmo. É uma forma de dizer assim, olha, eu estou sofrendo, viu? Eu já estou pagando. Tá vendo como eu sofro? Ela não se permite, ela carrega tanta culpa, que ela não se dá o direito de ser feliz. E ela sente inconscientemente um prazer de sofrer. Louco isso, né? Para empregarmos a terminologia dos médicos encarnados, né? Fenômeno epileptóide. Esse desequilíbrio perispiritual assinala-se, marca, né? Todavia, por gradação demasiado complexa. A confirmação da teoria dos reflexos condicionados não se aplica exclusivamente a ele. Temos milhões de pessoas irracíveis. Sabe o que é irracíveis? Raivosas, irritadas. Pensa, sabe aquele pico, aquele grito, aquele berro, aquele xingamento, aquela coisa que tu faz lá em cima e volta? Eu sei que vocês não... Ninguém aqui sabe nem o que é irracível, né? São pessoas meigas, doces, amáveis. Muito amáveis. Anjos. A gente tem até dificuldade de entender esse texto. Agora, olha só o que ele vai dizer pra gente. Irascível é? Irascível. Temos milhões de pessoas irascíveis, que é irritada, tá? Desequilibrada emocionalmente, que pelo hábito de se encolerizarem facilmente, tá vendo como não é o nosso caso? Olha só aqui que coisa interessante. Viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina. É um carro desgovernado e sem freio. Porque a função da disciplina é o quê? Acontecem as coisas, mas você se administra. Você não deixa o cachorro aparecer. Ou o leão, a leoa, seja lá o que for. Tigre, o cavalo, o burro. Ela tá dando coice, né? Você segura e disciplina. Educa. Convertendo-se em portadores do pequeno mal. E ele colocou, entre aspas, qual é o pequeno mal? O que é o pequeno mal que ele colocou entre aspas? Ele está falando do quê? Da epilepsia. O pequeno mal e o grande mal são tipos, são gradações diferentes. Volta lá. Vicia os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do pequeno mal, que ela coloca como da própria epilepsia. Em dementes precoces, em neurastênicos de tipos diversos ou em doentes de franjas, né, farrapos, né, epilépticas, que andam por aí submetidos à hipoglicemia, que era o tratamento insulínica, ou ao metrazol. Nota do editor, era a droga utilizada antigamente para o tratamento. Enquanto isso, o serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas na rotina da vida, lhes seria tratamento mais eficiente e adequado. Qual é o tratamento eficiente e adequado? O serem educados mentalmente, para a correção das próprias atitudes internas na rotina da vida. Então é a correção, é a moralização. Lhe seria tratamento mais eficiente e adequado.
pois regenerativo e substancial. Enunciando tais verdades, não subestimamos o ministério dos psiquiatras abnegados, que consome a existência na dedicação e semelhantes. Nem avançamos que todos os doentes, sem exceção, possam dispensar o concurso dos choques renovadores, tão necessário a muita gente, como ducha para os nervos empoeirados. Desejamos apenas salientar, que o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma, ou pode o quê? Lesá-la. O caráter altruísta, trabalho na dedicação assistencial, de auxílio ao outro, que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos, estará engrandecendo os celeiros de si mesmo. Por isso eu disse, desejamos apenas que o homem, pela sua conduta, ele pode vigorar a própria alma ou lesá-la. Sim. Se eu fico me encolerizando por qualquer coisa no dia a dia, sim, é isso. Eu vou fazer. Então não tem nada a ver com... Ele colocou a epilepsia dele já como um resultado, não como uma causa. Resultado do quê? De todo. Agora o cara está falando aqui é do conceito médico mesmo que ele coloca dentro, sabe? Porque pelo que o rapaz tem ali, o grande mal que dá a convulsão. O pequeno mal, a pessoa tem uma crise de ausência. Está dirigindo, apaga, bate o carro, está parado aqui. Esse é o pequeno mal, não chega a ter. É uma coisa súbita e subitamente ele volta e não lembra de nada, é uma ausência. Não, estou entendendo. Mas essa comparação que eu estou vendo que o Marcelo está falando aqui, que ele pegou o caso do Marcelo, e ele está falando de milhões de pessoas que se encolerizam durante isso nós, quer dizer, então, se não tem nada a ver, mas que poderá no futuro. essa conduta, como ele disse, que é a nossa conduta, lesa a alma. Pode vigorar a alma ou lesar. Se a gente for altruísta, como ele está falando, fizer um trabalho do bem, a gente vai vigorar a nossa alma, e mesmo se a gente tiver alguma deficiênciazinha, a gente pode ir corrigindo, alguma coisa com a conduta. A gente traz de várias encarnações. O trabalho do bem pode fazer a gente ficar mais saudável. Ele está dizendo aqui, não é? É por isso que nós iniciamos falando o quê? Que o nosso Senhor Jesus, todo o material que Ele trouxe, todos os ensinos que Ele trouxe, foi para nós termos o quê? Saúde. A massificação das nossas patologias quase sempre é resultado do nosso desequilíbrio mental. Realmente a nossa atitude diária é de doido. Se a gente for observar as nossas condutas, se a gente pudesse sair de cena e olhar, a gente dizer, meu Deus, que coisa feia. Como é que eu posso ter tido esse tipo de atitude, Gritar, berrar, xingar, ou então nem berrar, nem brincar, vai ficar ali parada, catatônica. Então tudo isso a gente deveria parar para pensar, dizer, poxa, vou ter uma atitude normal, ter vivência normal, comportamentos realmente adequados. E, gente, isso é o dia a dia. Como ele falou aqui, no dia a dia. Desejamos apenas salientar, era o que eu estava comentando, que o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou pode o quê? Lesar a alma. Através do quê? Da conduta. E ele coloca o caráter altruísta, que é essa dedicação ao semelhante, que aprendeu a sacrificar-se, essa pessoa, para o bem de todos. Essa criatura estará engrandecendo os celeiros de si mesmo. Em qual função do celeiro? Armazenar. Em plena eternidade. O homicida, esparzindo a morte e a sombra em sua cercania, espalhando, tá? Esparzindo e espalhando. O homicida ali espalhando a morte e a sombra em sua cercania, estabelece o império do sofrimento e da treva no próprio íntimo. Ou seja, quem faz o mal, vive o mal, planta o mal, colhe o mal. Quem faz o bem, vive o bem, planta o bem e colhe o bem. É simples, não precisa você fazer doutorado nem nada para entender isso. É uma questão de plantou, colheu. Nós temos que entender o que é sacrifício e o que é tormento voluntário. Sacrifício é uma coisa, tormento voluntário é outra. Às vezes você vive uma situação por um tormento voluntário. Você poderia mudar a página e resolver aquilo. E não é um sacrifício, você está perdendo tempo. Sacrifício é outra história. É um benefício a alguém abrindo mão do teu tempo e dos teus gozos. Tu sacrifica o teu tempo, tu sacrifica os teus gozos em prol da assistência a um irmão necessitado.
Porque às vezes a gente coloca sofrimento voluntário como caridade, não é burrice, porque nós vamos colocando em nossa vida. Então ele coloca aqui, o homicida, ele vai espalhando em torno dele o quê? Sofrimento. Em compensação ele estabelece o império do sofrimento e da treva no próprio íntimo dele. Ao topar com irmãos nossos sob o domínio das lesões perispiríticas, porque essa conduta do homicida deforma o quê? O espírito está deformado, isso é um fato. Deformado que eu digo a nível de conduta moral. Porque o espírito não tem fórmula, é como se fosse uma chama, uma centelha. Mas a condição desse espírito, a conduta desse ser pensante é deformada. Logo, quem é que deforma? É o perispírito. Fica adoecido. Um corpo perispiritual adoecido vai refletir um corpo que? Adoecido. É simples isso. Ao topar com irmãos nossos, sob o domínio das lesões perispiríticas, consequências vivas dos seus atos, registrados pela justiça universal está falando da lei de causa e efeito. É indispensável para assisti-los com êxito, no contato para atender esses irmãos com essas lesões, está falando aqui no caso do próprio Marcelo, é indispensável para assisti-los com êxito remontar a origem das perturbações que os molestam. Isto se fará não a golpes verbalísticos de psicanálise, mas socorrendo-os com a força da fraternidade e do amor, a fim de que consigam a imprescindível compreensão com que se modifiquem, reajustando as próprias forças. Lembra sempre disso, que, como diz o nosso irmão Calderário, para algumas situações basta só o conhecimento, para outras situações é necessário o conhecimento e o amor. Boa vontade e o amor, né? Por exemplo, teve algumas situações que tiveram que chamar a Cipriana, porque eles não dariam conta disso. Então, para esse caso aqui do Marcelo, primeiro é necessário remontar a causa. E não é com palavras dentro da psicanálise, é com um movimento de amor e que mais? Fraternidade e amor. Nesse instante, observando que Marcelo se reerguia, o instrutor interrompeu-se nas elucidações e convidou-o a vir ter conosco novamente. O rapaz abraçou-nos comovido. Então, disse, fitando humildemente Calderário. Fraquejei e caí. Oh, não. Exclamou o orientador afagando. Não te sintas em queda. Estás ainda em tratamento e não podemos esquecer a realidade. Teu esforço é admirável. Entretanto, há que aguardar a contribuição do tempo. Porque o que acontece? Ele está encarnado ainda. Ele saiu do corpo, estava batendo papo com André Luiz e Calderário. Apareceram as duas entidades, ele se desesperou, voltou para o corpo novamente. E ali ele entrou em convulsão. E nesse momento ele está novamente saindo do corpo, aí ele olhou para Calderário, fraquejei de novo. Ainda não resolvi isso dentro de mim, né? Teu esforço é admirável, entretanto, há que aguardar a contribuição do... Sorriu e acentuou. Em épocas recuadas, perdeste valioso ensejo de seguir na senda progressiva, a escorregar, a resvalar. Agora, é imprescindível retomar a subida cautelosamente. Pássaro de asas débeis não pode abusar do voo. O jovem cobrou esperanças novas e, contemplando o Calderário, reconhecidamente inquiriu. Acredita, meu benfeitor, que devo optar pelo uso de hipnóticos? Não, os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental, quando é preciso neutralizar as células nervosas ante os prováveis atritos da organização perispirítica. Em teu caso, Marcelo, para a tua consciência, que já acordou na espiritualidade superior, o remédio mais eficaz consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno, em pensamentos enobrecedores. Permanecendo na zona mais alta da personalidade, vencerás os desequilíbrios dos departamentos mais baixos. Quando está falando em departamento, vocês estão lembrando do quê? Dos 3 cérebros, lembra? Competindo-te, por isto mesmo, atacar a missão renovadora e sublime que te foi confiada no setor da própria iluminação e no bem do próximo. Os elementos medicamentosos podem exercer tutela despótica sobre o cosmo orgânico, sempre que a mente não se disponha a controlá-la, recorrendo
aos fatores educativos. Olha que interessante, né? Quando ele disse lá, olha, nesse caso aqui, quando o corpo perispiritual está desajustado, é necessário que nós tenhamos um comportamento de amor e fraternidade. Então, quando uma criatura chega, às vezes, numa crise muito grande num consultório, amor e fraternidade, ele atende, passa o medicamento e volta daqui a não sei quantos meses para pegar a nova receita. Nem amor e muito menos fraternidade. Então, às vezes, como ele diz assim, há casos que a medicação acaba destruindo o corpo. E a gente sabe disso. Pessoas há 10, 15 anos tomando aquela medicação. E às vezes poderia ter trabalhado. Não, há casos que realmente vai ter que ser essa medicação. Mas há casos que uma conversa, um diálogo, um ajuste, o que desencadeou, o que aconteceu, e a pessoa vai se ajustando novamente. Foi um surto, uma crise. Permanecendo na zona mais alta da personalidade, vencerás os desequilíbrios dos departamentos mais baixos. Né? O rapaz beijou-lhe as mãos enternecidamente e Calderaro, ocultando a comoção, falou bem-humorado. Nada fizemos ainda por merecer o reconhecimento de qualquer criatura. Somos não mais do que trabalhadores imperfeitos em serviço, e o serviço é a maior força que nos põe de manifesto nossas próprias imperfeições. Todos temos um credor divino em Jesus, cuja infinita bondade não nos é lícito esquecer. Olha que lindo. O rapaz beijou-lhe as mãos enternecidamente, Calderaro, ocultando a comoção, falou bem-humorado. Não fizemos ainda por merecer o reconhecimento de qualquer criatura. Somos não mais do que trabalhadores imperfeitos em serviço. Então, todo o trabalho que realizamos, a gratidão toda tem que ser para quem? Ele diz que, olha só, somos não mais do que trabalhadores imperfeitos em serviço. E o serviço é a maior força que nos põe de público nossas próprias imperfeições. Interessante isso. Vou tentar explicar isso aqui. Hoje eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo, achei bem interessante e serve pra gente, mas a abordagem dele foi boa quando ele disse assim. Ele estava dirigindo no trânsito e de repente o cidadão veio, deve ter feito aquela barbeiragem, e foi uma barbeiragem feia que trancou ele, acho que talvez poderia ter dado um acidente, e aí ele baixou o vidro do carro. Quando ele baixou o vidro do carro, o homem velho ia surgindo, que ele ia xingar, e quando ele se tocou, o filho dele estava olhando assim para ele, disse assim, papai tá nervoso, ele se tocou, né? Ele foi levantando o vidro assim de volta, e aí eu disse assim, já pensou, papai, se for um daqueles que vê as suas palestras ou escuta como que ia ficar? Olha só que interessante, que é essa frase aqui que ele diz assim, olha, somos não mais do que trabalhadores imperfeitos em serviço, e o serviço é a maior força que nos põe de público nossas próprias imperfeições. Então, se ele não fosse um palestrante, naquele momento ele ia se dar o direito de xingar, de esculhambar, de fazer tudo. Mas o trabalho que ele realiza, naquele mesmo momento ele parou, engole, põe o sapo tudo para dentro e vamos resolver. Nos coloca de público as nossas próprias imperfeições. Olha que interessante. Todos temos um credor divino em Jesus. Todos nós. Cuja infinita bondade não nos é lícito esquecer. E como nós esquecemos? Até mesmo dentro do centro espírita, quando nós estamos em reunião, nós não paramos para pensar que o mestre é Jesus. Que nós temos que fazer a vontade dele, não a nossa. Que nós temos que pensar sempre assim, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Como ele abordaria? O que ele iria decidir? Então, mesmo no nosso dia a dia, nós não nos reportamos a ele. Nós não agradecemos, nós não o respeitamos com as nossas atitudes. Todos temos um credor divino em Jesus, cuja infinita bondade não nos é lícito esquecer. E, acariciando-lhe os cabelos, acentuou. Já lhe ouviste a palavra celestial, abandonando o mal, para que te não suceda coisa pior. Assim sendo, és agora feliz. Em verdade, somos presentemente felizes, porque nosso objetivo de hoje é a realização do reino de Deus em nós, com Cristo. Trabalhemos com Ele, por Ele e para Ele, curando nossos males para sempre. Essa citação, para que te não suceda coisa pior, está em João, capítulo 5, versículo 14. Nós vamos finalizar lendo essa passagem, tá? João, capítulo 5, versículo 14. Já lhe ouviste a palavra celestial, abandonando o mal,
para que te não suceda coisa pior. Assim sendo, és agora feliz. Porque ele não mudou a atitude, Marcelo não está mudando? Em verdade, somos presentemente felizes, porque nosso objetivo de hoje é a realização do reino de Deus em nós, com Cristo. Trabalhemos com Jesus, por Jesus e para Jesus. Pois, se isso fizesse parte do nosso dia a dia, né? Curando nossos males para sempre. Imagina, trabalhemos com Ele, por Ele e para Ele. O jovem abraçou-se a nós, qual se fora um filho, de encontro aos nossos corações. E saímos juntos em agradável excursão de estudos, enquanto seu corpo físico repousou tranquilamente. Vamos lá para o João, para a gente estudar um pouquinho com Jesus? Essa minha tradução aqui é do Ferreira de Almeida, tá? Capítulo 5, versículo 14. Vou pegar do 5 a 1 para a gente pegar a história. Depois disso, capítulo 5, versículo 1. Havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque, chamado em hebraico Betsai, o qual tem 5 alpenas. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, porquanto todos ali estavam esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou Jesus: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus perguntou: tu queres ficar são? Aí ele vem reclamando: não tenho ninguém me ajuda. Isso não foi isso que eu te perguntei. Eu perguntei se tu quer ficar são. Já veio reclamando. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são, e tomando o seu leito começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Pelo que disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. O homem estava 38 anos sem andar. O que é hipocrisia, né? 38 anos sem andar. O homem naquele dia era sábado, levantou, carregou o leito. Ninguém olha que ele está curado. Olharam que ele estava fazendo algo o quê? Errado. Ou seja, não foi o sábado que foi feito para o homem era feito para o sábado. Pelo que disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ele, porém, lhe respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: toma o teu leito e anda. Ele tirou dele da reta e colocou Jesus. Ele disse: olha, o que me curou foi que me mandou carregar, eu estou só cumprindo ordens. Jesus tem muita paciência, né? Já pensou? Vontade de olhar assim e dizer: tu, hein? Você é um de nós, né? 38 anos aí, reclamando que ninguém te levava lá no tanque. Eu te devolvo e tu reclama. Ele, porém, lhe respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, isso era o sacerdote: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara. Ele nem perguntou o nome de quem fez a cura, por haver muita gente naquele lugar. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Retirou-se então o homem e contou aos judeus que era Jesus quem o curara. Ele ainda foi denunciar. Ele disse: olha, eu descobri que me curou foi Jesus. Por isso os judeus perseguiram a Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. É interessante essa passagem que a gente vê. Nós tivemos a cura do cego. A primeira coisa, os discípulos passaram a dizer assim: mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foram seus pais? Ele nasceu cego. Como é que ele poderia ter pecado? Então eles já tinham a ideia da reencarnação. Só que eles usavam outro nome. A palavra reencarnação foi criada por Allan Kardec.
Foi ele ou os pais? Jesus responde: nem ele e nem os pais. Isto acontece para que se cumpra a justiça de Deus na terra, a vontade de Deus na terra. Porque no Antigo Testamento dizia o Messias iria devolver a visão a cego de nascença. É como se ele tivesse dito assim, esse rapaz: olha, Senhor, eu vou estar contigo na implantação da Boa Nova. E eu gostaria de ir como cego, para que tu possa me encontrar e devolver a visão. Não era expiação. Agora é tão notório isso, que ele fez a cura, ele pegou o barro, mexeu no barro e passou nos olhinhos dele. E mandou ele lavar num tanque de Siloé. E ele foi se apresentar aos sacerdotes. Mandaram chamar os pais. E os pais disseram: ele já é de maior, ele responde por si. Ele discutiu com os sacerdotes, defendendo Jesus. Olha a diferença. Ele não tinha débito nenhum. Ele realmente veio para cumprir o que estava na profecia. Mas o nosso irmão aqui, que estava há 38 anos deitadinho, era expiação mesmo. E nosso Senhor Jesus devolveu a cura. Vá, não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. E ele mostrou bem que ele não mudou nada e que com certeza deve ter acontecido algo bem pior. Então, quantas vezes a misericórdia divina não faz esse movimento com a gente? Vá, não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Vem uma patologia, vem uma enfermidade, vem a cura, vem a recuperação e a gente não muda. A gente não muda a nossa conduta moral. A gente não muda a nossa forma de ser. E, gente, conduta moral e forma de ser, a nossa conduta é dentro de casa. Dentro de casa eu trabalho sem máscara. Se eu fizer esse movimento dentro de casa, eu estou trabalhando na minha essência. E aí não teremos coisa pior. Então é necessária a nossa mudança. Nos transformarmos realmente, mudarmos para ser pessoas mais amáveis, pessoas mais dóceis, com o povo dentro de casa. Se dentro de casa eu conseguir fazer isso, na rua vai ser um natural. Porque isso já vai estar íncito em mim. E aí vem a saúde. Acabou. Finalizamos esse capítulo. O próximo capítulo não é um capítulo fácil, tá? Eu andei estudando, nós vamos precisar de muitas pesquisas, traga um caderno. E esse capítulo vai falar muito sobre o animismo. Dessa vez, se a gente não entender, a gente perde as contas. Porque todo o capítulo vai retratar isso. Todo o fenômeno mediúnico. Como acontece todo o processo. Alguma pergunta, gente? Vamos orar, meus irmãos? Foi bom o nosso estudo? Foi? Deu para aprender alguma coisinha? Deu? Então vamos envolver o nosso irmão Augusto para fazermos a nossa prece de encerramento. E assim, mestre amigo Jesus, com o coração cheio de alegria, nós te agradecemos por mais essa terça, por esses ensinamentos. Que possamos, mestre, vigiar a nossa conduta, nos disciplinando, sacrificando-nos para o bem, não só nosso, mas de todos, e buscando, mestre amigo Jesus, colocar em prática o que aqui aprendemos. Que a tua paz, que a tua luz envolva todos nós, nos levando aos nossos lares e na nossa convivência, no nosso cadinho, tenhamos essa vontade firme de aplicar principalmente esses teus ensinamentos com esses seres que nos ajudam nessa nossa caminhada para ti. Fica conosco e até o próximo estudo, mestre amigo. Que assim seja.